vamos estar falando sobre o tema como a si mesmo. Esse é o tema de hoje, como a si mesmo. Vamos lá, ler lá em 2 Samuel, capítulo 12. Vamos estar meditando aí nesse texto, 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 ao 9. Antes da gente ler, essa passagem está falando de um período obscuro da vida do rei Davi, que é exatamente o momento em que ele tinha pecado, já tinha pecado com Betseba, e já tinha também, por causa desse pecado e da gravidez de Betseba, também matado Urias através da guerra. Ele usou a guerra para que Urias fosse morto. Ele deu uma ordem que Urias, o esposo de Betseba, fosse colocado no pior lugar da batalha, para que com isso ele morresse e tentasse encobrir aí a gravidez de Betseba. Então, Davi está vivendo esse momento que ele chama no Salmo, quando ele vai confessar depois do pecado, ele vai dizer que enquanto ele calou, os seus ossos se secaram. Mas há, nesse contexto que a gente vai ler, o momento em que Davi esconde o seu pecado, ele não confessa, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, é o momento em que ele se cala, é o momento que ele finge, é o momento que ele tenta encobrir o seu pecado. Então é exatamente nesse contexto que a gente vai ler o Senhor, Deus, advertindo Davi, porque quando Deus ama, ele faz isso, ele não deixa alguém no erro, ele vai lá advertir, ele vai lá alertar, ele vai lá sacudir a pessoa, trazer a pessoa à tona, né? A mente à tona, né? Então, 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 9, quando Deus usa o profeta Natã para trazer Davi à realidade, para que ele confessasse o seu pecado. Então, vamos ver a estratégia do profeta Natã em relação a Davi. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 9. Diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele. Eita, imagina, né? Era um animal de estimação desse tipo mel lá no quintal, né? Ela comia junto dele, bebia do seu copo. Bebe do teu copo, Tissa? Mel? Não? Não chega a isso não, né? Bebia do seu copo e até dormia em seus braços, às vezes, né? Era como uma filha para ele, né? Então, olha só, essa coisa de pet não é algo novo, já existia essa relação com animal de estimação. Você vê que aqui é uma relação bem próxima. Era como uma filha para ele, essa cordeirinha para esse homem pobre, era como uma filha. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Davi está em pecado. Ele cometeu um homicídio, adultério, encobriu. Então, Deus usa quem? O profeta. O profeta tem essa função de falar o que Deus quer falar com o povo. Então, Deus levanta o profeta Natã para falar com Davi. O profeta Natã chega para Davi com uma história, com uma estratégia. Então, ele vai dizer que havia um homem pobre e havia um homem rico. O homem rico tinha muitas ovelhas e bois. O pobre só estava ali com seus filhos e tinha ali o quê? Uma cordeirinha, que ele criava como seu animal de estimação. Aí, versículo 4. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Que covardia, né? Então, enquanto Natã está contando a história, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Tem que matar, tem que morrer. Deverá pagar também 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. A lei dizia isso.
Era algo que a lei dizia, vai ter que pagar 4 vezes mais. Então Davi disse a Natã. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Até aí, irmãos. Que texto, que história forte, né? Então, vamos lá, vamos pensar algumas coisas aqui que eu estava meditando nesse texto. Vamos pensar junto comigo. Acho que são 3 coisas que eu queria destacar aqui para a gente orar no final e pensar na nossa vida, na nossa relação com as pessoas e que a gente possa sair daqui mais próximo do que Deus espera de nós. Primeira coisa eu queria destacar a coragem do profeta. A coragem do profeta Natã, que é algo que está em falta no dia de hoje. Profeta é isso, como eu falei. Profeta é aquele que ouve Deus e vai transmitir ao povo. Então, imagina você no lugar de Natã. Imagina você como profeta, olhando para um rei. Você viu aqui que o rei tem poder para mandar matar. O rei tem poder de dar ordem e o pessoal tem que executar. Né? Então, é um tempo assim. É um tempo em que a esposa do rei lá, Esté, falou que ela não poderia ir até o rei se o rei não chamasse. Ela mesmo sendo esposa dele. Se ela fosse por conta própria e o rei não chamando, ele podia mandar matar, porque eu não te chamei. Por que você veio aqui? Então, isso era um pouco do que era ser rei naquele período. Davi não é diferente, mesmo sendo um rei de Israel. Então, imagina você, profeta, tendo que falar para o rei que está em pecado, que está todo errado. Então, Deus te diz, vai lá e chama a atenção do meu servo. Chama a atenção dele. Só que o servo de Deus é Davi, mas o Davi, que é servo de Deus, não é servo de Natã, é rei de Natã, é autoridade sobre Natã. Então imagina a posição de Natã. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Então ele foi enviado pelo Senhor. Então, eu fiquei pensando na coragem do profeta. E que é algo que a gente pensa aqui, que está faltando para a gente. Essa coragem de olhar alguém que é próximo de nós e que o Senhor nos colocou como responsável, como nossos filhos, por exemplo, e a gente não ter medo de falar daquilo que Deus nos disser, daquilo que Deus nos alertar, e a gente chamar e falar assim, senta aqui, está errado. Isso que você está fazendo está totalmente equivocado. Isso é perigoso, isso pode custar a tua vida. O quanto que é difícil isso, o quanto que é difícil a gente ter coragem de ser sincero, de não confundir as coisas, porque a gente confunde amor com não confrontar, não falar. A gente pensa que amar é passar a mão na cabeça, e muitas vezes amar às vezes você sair até mal da história, às vezes você por um tempo ser até rejeitado. Quantas pessoas falam isso? Poxa, eu tentei ajudar minha família e eu fiquei sendo o errado da história. Amar, às vezes, requer isso. Você está numa posição indesejada por um tempo. Então, eu fiquei pensando nessa coragem do profeta Natã, e eu lembrei de um profeta chamado Micaías. Se eu pudesse ter um filho homem, eu colocaria esse nome. Não pelo nome, mas é pela coragem de Micaías. Micaías é um camarada, é um profeta, que ele pegou uma situação muito complicada. Depois você pode ler lá em 2 Crônicas 18, em diante, é uma história muito interessante, que havia 2 reis. Havia Acabe, rei de Israel, o reino de Israel está dividido, então tinha Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá. Quando as 12 tribos se dividiram, tinha Israel e tinha Judá, que eram 10 tribos e 2 tribos. E os 2 reis, Acabe e Josafá, iam para a guerra.
Então, Acabe chamou Josafá para a guerra e falou assim: Josafá, vamos na guerra comigo, vamos nos juntar e vamos guerrear? Vamos. Só que ele falou assim: olha, você precisa, antes disso, Josafá falou, você precisa consultar algum profeta. Aí Acabe era meio rebelde, falou assim: tudo bem, chamou 400 profetas. E os 400 profetas, a uma só voz, disseram: podem ir à batalha, que vocês serão bem-sucedidos. Imagina, gente, você ter tantos profetas, tudo falando a mesma coisa: pode ir para a guerra, vocês vão ser bem-sucedidos. Por alguma razão, Josafá, mesmo assim, não ficou satisfeito. E ele disse para Acabe: não falta mais alguém, não. Sabe por quê? Unanimidade, às vezes, reflete, às vezes, alguma coisa que não parece verdade. É aquilo que eu digo sempre. A gente sempre vai lidar aqui na igreja com, talvez, cadeiras vazias. Há muitos contextos, um culto de hoje, de quinta-feira, está lotado. E a gente vai ter que tomar muito cuidado com o que a gente está vendo. Porque a gente pode se impressionar com isso, a gente pode achar que tem algum problema, né? A gente pode achar que, opa, tem alguma coisa errada. A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa visual. E aí, imagina para Micaías, e olha só o que acontece, quando ele vai até o rei, o mensageiro que tinha ido chamar Micaías, ele disse: veja, olha só o que o mensageiro falou: veja, Micaías, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Então, quando foram chamar Micaías, veja, todos os profetas estão dizendo que vai ser sucesso. Você não pode falar outra coisa, por favor. Sua palavra também deve ser favorável. Não fale outra coisa que não seja isso. Não é possível que só você é o dono da razão. Todos os profetas estão errados, você está certo. Não é possível. Fala o que é favorável. Gente, olha o que Micaías falou. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que meu Deus mandar. Então, é essa coragem que está nos faltando. A gente se acovarda. A gente fica com medo. A gente não quer ser rejeitado. A gente quer ser o quê? Aceito. E ser rejeitado é muito ruim para a gente. E às vezes você falar a verdade, não estou falando falar a verdade de forma ignorante, sem sabedoria, você vê a estratégia de Natan para falar a verdade. Ele criou uma história para falar a verdade. Então, falar a verdade não é fácil, mas nunca foi tão importante a gente entender o nosso papel. O pai, a mãe, sabe, cada um, a família, entender o papel que nós temos de ser boca de Deus para o outro, de não permitir que o outro fique flertando com o abismo, e a gente não falar um ai, não falar nada, não alertar. Há uma passagem interessante de Ezequiel, que ele vai falar da responsabilidade do sentinela. Eu entendo que todos nós somos sentinelas. Quando o Senhor nos chamou, o sentinela tinha a ideia, né? Ele tinha, entre tantas funções, subir na torre de uma cidade e ficar olhando, vigiando. Qualquer aproximação de inimigos, o sentinela tocava a buzina. E o profeta Ezequiel disse, Deus disse para ele: você é o sentinela. Se você observar alguém prestes a morrer, e eu mandar você alertar essa pessoa, e você não alertar essa pessoa, e a pessoa morrer no seu pecado, você é cúmplice do sangue dessa pessoa. E ele vai dar outro exemplo: se eu te alertar para falar com alguém, e você falar com alguém, e desviar aquela pessoa do mau caminho, e aquela pessoa se converter daquele seu mau caminho, você também é responsável pela mudança na vida dessa pessoa. Ou seja, nós temos que alertar, nós temos que falar, ter essa coragem de Natan, de ser profeta, de ser boca de Deus. Há muita covardia em nós esses dias. Nós vivemos tempos onde nós ficamos receosos, ficamos com medo. Você está percebendo algo que não está legal, e às vezes com alguém que você ama. Muitas vezes alguém que você gerou, que você carregou no teu ventre, que você deu de mamar. Você está vendo algo, um comportamento, uma atitude que não está legal. E muitas vezes a gente se cala. E eu vejo alguém aqui
com tanta coragem. Eu vejo alguém aqui com tanta intrepidez. Eu vejo alguém aqui que cria uma estratégia, cria uma história e vai lá e confronta. Diz: Davi, aconteceu isso, isso e isso. E é interessante que o rei tinha essa função de julgar. O rei julgava essas questões, essas causas. Não eram todas as causas, havia anciãos que também julgavam, mas o rei também julgava causas. Por isso que Davi caiu na pegadinha. Quando Natan veio contando essa história, Davi já julgou. Davi já falou: é isso, né? Então, a gente precisa ter mais coragem nas nossas relações, no nosso convívio. Tanta coragem para ser profeta, quanto coragem para ouvir também, para sermos alertados e receber o alerta, e não nos insurgir contra o alerta. Segunda coisa que eu queria falar é que nós temos uma tendência a termos uma amnésia sobre os nossos próprios erros. Nós temos uma tendência a termos uma amnésia sobre os nossos próprios erros. A estratégia usada por Natan é muito interessante. E quando você olha para o texto, o que você percebe aí? Até uma pergunta. Olhando para o texto e sabendo que o rei Davi havia feito, olhando para o texto e você pensando, o rei Davi tinha cometido um homicídio, um adultério, encobriu isso. Olhando para isso, qual teria sido a reação mais sensata do rei Davi? Então vamos pensar. Davi tinha cometido um adultério, um homicídio. Ele mesmo admite no Salmo que os seus ossos estavam secando por conta da sua consciência, enquanto ele se calou. E vem alguém ao rei e conta essa história do homem rico e do homem pobre, e o homem rico pega do animal de estimação para matar, para dar para a sua visita. Então, qual, pensando no contexto, teria sido a reação mais sensata do rei Davi? Você pensando aí comigo. Eu coloquei aqui uma frase, talvez, que a gente esperasse do rei Davi. O rei Davi olhar para Natan e dizer assim: ó, Natan, faz o seguinte. Ele falando com a voz bem baixinha, dizendo: Natan, olha, converse com esse homem rico, para que ele pague ao pobre o valor de 4 cordeirinhas. Vai lá, Natan, chama esse homem rico e fala para ele assim: ó, você fez isso, então você vai ter que pagar 4 cordeirinhas para esse seu vizinho. Também pede a ele que ele peça desculpas e que ele nunca mais volte a fazer o que ele fez, que ele se retrate, que ele peça perdão ao seu vizinho, a esse homem. Assim, talvez a gente pensasse isso, porque Davi tinha algo encoberto, Davi estava em pecado, e naturalmente, alguém que está em pecado, está envergonhado, por mais que ele tente esconder, por mais que ele tentasse abafar, quando uma história chega para ele, uma história de justiça, ele deveria automaticamente lembrar do que ele tinha feito. E ele se sentia, ou a outra reação que eu pensei, que nós talvez esperássemos dele, é: Natan, eu não estou em condições de julgar esse caso. Igual aquela atriz quando foi lá comentar o Oscar, né? Eu não posso opinar, eu não posso opinar, eu não posso opinar. Ela não estudou antes, né? Então ela falou: eu não posso opinar. E ela foi sincera: olha, eu não posso opinar sobre isso. Eu não sei sobre esse filme, eu não posso opinar. E virou meme, né? Então, o que a gente esperava de Davi era isso. Natan, olha, eu não estou em condições de julgar esse causa. Eu não estou bem, eu não estou legal. Chama um dos anciãos, pede a eles que julgue essa causa. Por favor, essa semana eu não estou bem. Esses dias eu não estou legal, eu não tenho condição de julgar essa causa. Mas o que acontece, irmãos? Davi é implacável. Davi, ao ouvir a história, aí o que eu digo é: nós temos uma tendência a ter uma amnésia dos nossos erros. Davi na mesma hora julga, Davi rapidamente julga, e diz: digno de morte é esse homem. Olha que coisa interessante. E eu estava pensando nisso, e eu lembrei da parábola do credor incompassivo. Incompassivo é alguém sem misericórdia, alguém sem nenhum tipo de empatia, né? Então, eu lembrei do credor incompassivo, porque na parábola do credor incompassivo,
Qual é a história lá da parábola? É um homem que devia um dinheiro exorbitante. Era uma quantia impagável. E ele é chamado por aquele que ele devia, e o homem diz assim: me pague o que você me deve. E ele vai dizer: rapaz, o que eu te devo não tem como pagar. Eu não tenho como te pagar. E o texto põe uma dívida, gente, que era impagável mesmo. É uma coisa assim, é como se na parábola Deus fala assim: vamos colocar algo assim, impagável. E ele vai dizer: eu não tenho como pagar. Aí o homem diz: tudo bem, vamos vender sua esposa, vamos vender seus filhos. Era uma prática da época, e vão ser escravos. Isso, mesmo vendendo eles, não vai quitar a dívida, e você vai se tornar escravo também, e acabou. Mas ele começa a implorar. Ele começa a implorar: ele tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, por favor, perdoa minha dívida, eu sei que é impagável, eu sei que é imperdoável, mas faz isso, por favor. Aí aquele homem tem pena, tem misericórdia, e ele dá a graça para aquele homem e disse: tudo bem, sua dívida está perdoada. Gente, voltando aqui, vamos pensar comigo. Faz algum sentido pensar comigo isso que vai acontecer aqui? Eu coloquei até na Bíblia a mensagem, que tem uma linguagem mais interessante, mais próxima da nossa realidade. Olha o que a Bíblia, a mensagem diz: o servo perdoado, olha só, o servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Ele mal tinha saído da sala onde ele seria escravizado e teria sua família escravizada. Ele mal saiu da sala em que ele foi perdoado de uma dívida imperdoável. Ele mal saiu daquele contexto e ele encontrou alguém que lhe devia nada comparado ao que ele devia. Gente, ele mal saiu da sala. Isso não faz sentido na minha cabeça. O que se espera disso, de alguém que foi perdoado de uma alta dívida? Então, olha só, ele mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, olha, isso não tem sentido. Era para ele estar quebrantado, era para ele estar assim: ó, rapaz, meu irmão, você não deve mais nada. Era para ele sair pulando, era para ele sair assim: está todo mundo, está todo mundo perdoado. Ele não, ele ficou furioso, agarrou pelo pescoço e ordenou: pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. E era pagável, não era como a dele. Mas o outro continuou, irredutível, mandou para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei, que aí depois a história continua. Está entendendo essa amnésia? Vocês estão percebendo a amnésia aqui? E nós temos que raciocinar. Calma aí, tem alguma coisa errada. Porque o natural, foi o que eu falei, eu fui perdoado de uma dívida terrível. Eu saio de lá já aliviado, eu saio de lá quebrantado, eu saio de lá com empatia, eu saio de lá com amor ao próximo, e encontrando alguém que me deve pouco, eu digo: rapaz, sabe de uma coisa, aquela dívida sua, deixa isso para lá, acabei de ser livre de uma escravidão, eu e minha família, deixa isso para lá. Mas não, estranhamente, ele cobra daquele homem, e o prende, e diz: você vai ter que pagar tudo que me deve. Sabe o que é isso? É o que eu estou falando aqui, a amnésia. Nós temos uma tendência a ter uma amnésia dos nossos próprios erros. E aí, eu fiquei tentando ter uma lógica para isso, e eu só vi uma: nós temos justificativa para tudo. Na cabeça daquele homem que foi perdoado de alta dívida, e da nossa cabeça, a gente sempre acha uma justificativa, e fala assim: meu caso é diferente. E é aí que a gente se enrola. Não, no meu caso é outra história. O seu caso é outro. O meu caso é diferente, totalmente diferente. Ele conseguiu achar uma justificativa, que ele conseguisse
cobrar aquele homem que devia tão pouco e esquecer da sua alta dívida. E é o que mais nós evangélicos temos feito. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós agimos com as pessoas como se a dívida delas fosse maior do que a nossa dívida. E o que a parábola do credor incompassivo, quando foi dita pelo Senhor, quis nos trazer, é que cada um de nós tinha uma alta dívida. Ao ter contato com qualquer pessoa, a sua dívida é muito maior do que a dívida da pessoa. Então a gente vive o tempo todo olhando para as pessoas como quem deve menos, como que deve mais e que a gente deve menos. E aí a gente quer botar peso nelas e aliviar a nossa culpa, porque a gente tem uma amnésia sobre nossos próprios erros. Uma vez eu estava com uma pessoa que foi presa, alguns anos atrás, bastante tempo atrás, e eu vi, tinha uma postagem de alguém, uma postagem infeliz, que colocava uma foto de uma cela, de uma cadeia, e a cela, ela dizia assim, tipo assim, essa cela tem capacidade para 10 presos, mas ela está com 40 presos. Aquela cela, estou dando exemplo, essa era a postagem. Essa cela tem capacidade para 10 presos, mas ela está com uma superlotação e ela está com 40 presos. Essa pessoa que já foi presa, que já esteve naquele lugar, por ter errado, por ter cometido um assalto, sabe o que ela falou? Ela falou assim, ainda cabe muita gente aí. Porque a gente, se a gente for medido pela ira, pela vingança, a gente vai perdendo nossa humanidade. A gente vai se embrutecendo. O que mais tem é evangélico embrutecido, que não lembra, que tem amnésia de que foi perdoado de uma alta dívida. Aí ele foi assaltado, levaram o celular, roubaram, entraram na casa dele, a gente vai se revoltando, a gente vai vendo as notícias, a gente vai se revoltando. A Bíblia diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós não podemos agir como todo mundo age, senão não é evangelho, senão nós estamos no lugar errado. Evangelho não é uma religião confortável. Já dizia C.S. Lewis, se você quer uma religião confortável, eu não te indico o evangelho, porque o evangelho vai o tempo todo te chamar para um outro tipo de atitude, de reação. Então ele que já esteve naquela condição, por um erro também dele, ele agora, estando livre, ele olhou e disse, ainda cabe mais gente aí, está muito vazio ainda. Aí eu olhei e falei assim, não estou entendendo. Por quê? Porque a gente tem uma amnésia. Aí se você for tentar explicar para a pessoa, perguntar, calma aí, não estou entendendo, você não esteve naquela condição? Ele vai dizer, não, meu caso é diferente. Porque sempre o nosso caso é diferente. Sempre nós temos uma desculpa. Então, repetindo agora o último ponto, que já até comentamos aqui, nós temos justificativa para tudo quando o assunto somos nós mesmos. Então, primeiro, nós falamos sobre a coragem do profeta. Segundo, nós temos uma tendência a termos uma amnésia sobre nossos próprios erros. Terceiro, nós temos justificativa para tudo quando o assunto somos nós mesmos. Quando o assunto sou eu tenho saídas. E que foi o que o credor incompassivo pensou. O meu caso é diferente. Então ele conseguiu achar um argumento para cobrar aquela pessoa. Porque eu cobrando ele, eu posso cobrar ele. Porque a minha dívida é diferente da dívida dele. Por mais que minha dívida fosse exorbitante, eu achei uma justificativa para cobrar essa pessoa. Essa pessoa ela não gosta de trabalho. Ela está me devendo, eu era trabalhador. Essa pessoa não é. Então a gente acha uma saída. E esse é talvez um perigo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32, quando vai falar da Santa Ceia, olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberemos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Quando nós nos examinamos, nós acabamos nos inocentando, porque a gente sempre vai achar uma saída. Mas quando nós somos julgados pelo Senhor, nós estamos agora no lugar certo. E é isso que eu considero o examinar o homem a si mesmo. É quando ele olha com o olhar de Deus. Quando você olha com o olhar do Senhor, ninguém é aprovado, todo mundo é reprovado. E aí você grita,
que eu faço? Miserável homem que sou. E ele, quem me livrará do corpo dessa morte? E o Senhor vem com o seu sangue, com a sua graça, com o seu perdão, e você se aproxima, não com a sua justificativa, não com os seus atos de justiça, que são, na Bíblia, ditos como trapo de imundícia, e trapo de imundícia, na Bíblia, era o pano, o absolvente da época bíblica. Então, a nossa justiça é considerado como algo imundo. Então, quando nós nos olhamos para nós, sem o Senhor olhar, nós vamos achar justificativas, nós vamos nos inocentar, não vamos nos julgar da forma correta, mas quando o Senhor nos julga, tudo é escancarado, tudo fica patente aos olhos do Senhor, e só nos resta nos humilhar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, e que habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, tem misericórdia de mim. Gálatas capítulo 6, versículo 1, já estamos terminando. Diz assim: irmãos, Gálatas 6, 1. Talvez esteja um pouquinho diferente, está em outra versão, mas dá para a gente acompanhar. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito e algum pecado, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão. E o que ele diz? E olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Sabe? Olha por ti, vai corrigir alguém, primeiro vai com calma. Vai com calma. E nesse processo de corrigir, olha por ti mesmo. Seja sincero, sabe? Foi o que faltou em Davi. Em nenhum momento ele olhou para ele só olhou para fora. Se a gente não tomar cuidado, nosso olhar fica totalmente para fora, fica totalmente para o outro, fica totalmente fora da nossa realidade, da nossa vida. E é preciso muita verdade no Senhor para que a gente tenha um coração quebrantado e contrito, e de reconhecer quem nós somos, quanto nós somos pecadores, quanto nós somos falhos. Às vezes eu fico desesperado, irmãos, eu fico desesperado pensando em quanto que a gente coloca os pés pelas mãos, quanto que a gente avalia tudo errado. No carnaval eu fiquei doido, eu falei: gente, como que a gente está longe de entender o Evangelho, parece que a gente não lê. Estava vendo uma menina, uma cantora, ela tem um cabelo assim, tem uma, como chama isso? Cabelo cortadinho aqui, franjinha, parece um anjinho. Então assim, sabe aquele rostinho, uma voz tão angelical. Aí ela me posta um negócio: essas pessoas vão morrer. Ivete Sangalo vai morrer. Meu Deus, que o Sil vai pesar a mão, vai macetá-la. Cara, eu não aguentei, cara. Eu printei e mandei para ela no pessoal. Falei assim: oi, tá louca? Acorda. Lembra quando os samaritanos não receberam os discípulos? E os discípulos se revoltaram porque havia um preconceito já dentro dos discípulos, porque eles não se comunicavam com os samaritanos, mas agora Jesus está indo aos samaritanos, então eles estavam meio assim: poxa, vamos ter que ir, né? E logo quando vão, os samaritanos tratam mal. Não vamos receber vocês. Eles ficam irados. Aí eles voltam e depois dizem: Senhor, quer que façamos descer fogo do céu e matar todos os samaritanos? Porque eles não nos receberam. Aí Jesus vai dizer: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim matar, eu vim dar vida. Vamos para outra cidade. Jesus nunca obrigou ninguém. Nunca enfiou ele a goela abaixo das pessoas. E não é o que a gente deve fazer. Nossa cobrança é muito maior do que quem está lá fora. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então há muita loucura na nossa cabeça. E eu estou convicto de que a saída para que a gente não cometa isso é a sensibilidade de quem sabe que devia muito e que foi perdoado de uma alta dívida. Você pode ficar de pé comigo? Eu queria orar para que a gente não perdesse essa sensibilidade. Talvez você diga assim: isso não é avaliado pela sua história. Você diga assim: pastor, eu não tenho uma história passada muito complicada. Minha história é familiar, eu nunca usei drogas e tal.
E minha história não é tão assim. E talvez você vá por esse caminho. Só que eu queria te dizer uma coisa. No Evangelho não existe a possibilidade de alguém ter sido perdoado pouco. Essa é uma compreensão equivocada do Evangelho. Eu vi alguém justificando as heresias de um pastor, dizendo que ele é um pastor muito bom e que ele faz muitas obras sociais, que ele ajuda muitas instituições. Gente, se fosse por isso, Cornélio não precisaria que Pedro o evangelizasse, porque Cornélio dava esmolas. Cornélio dando esmolas, se não tem um encontro com o Senhor, ele não seria salvo. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Todos temos uma alta dívida, um pecado original de Adão passou a todos os homens. Então, todos nós devíamos muito. Isso tem que ficar na nossa mente. E toda vez que você sentar com alguém, toda vez que alguém estiver errado, toda vez que você for aconselhar alguém, ou você vê alguma coisa que não está certa, sempre olhe para aquela pessoa com misericórdia. Tenha um constrangimento de quem acabou de sair de uma sala e que ele seria escravo, que teria sua família vendida e foi perdoado. Porque se você tiver isso na tua memória, você vai ter toda a paciência do mundo para ter um tempo de oração com aquela pessoa, uma intercessão por aquela pessoa, um clamor por aquela pessoa, porque você vai dizer assim: gente, eu vim desse lugar bem pior, eu vim de um lugar bem pior. Minha mãe nunca se conforma em ver alguém com fome. Uma vez foram fazer uma peça na igreja, ainda ali na Maria Rita, botaram uma pessoa deitada no chão, como se fosse um mendigo, e a gente achou estranho, porque na Maria Rita, naquela época, até hoje, você não vê mendigo. Mendigo você vê mais no centro da cidade. E tinha um rapaz deitado ali. E aí a gente chegou para o culto, alguém tentou dar um pão, alguma coisa, ele não aceitava levantar, tirar ele dali. Alguém tentou levar ele para dentro da igreja, ele não aceitava. E aí o pessoal foi deixando ele lá. Aquilo fazia parte de um teatro, ninguém sabia, só algumas pessoas, poucas pessoas. Todo mundo, eu falei também na época, o camarada não aceitou, eu deixei, vou cultuar, vou fazer minha parte, já fiz minha parte. Outra pessoa também, outros não falaram nada. Só que minha mãe não entrou, minha mãe não aceitava cultuar enquanto aquele homem estivesse ali, enquanto ela não pudesse dar alguma coisa para ele comer. E ela começou a passar mal. E tiveram que alguém no ouvido dela dizer: não, isso é uma peça, calma, fica calma, isso é uma peça. Porque quando a gente teve fome, passou por fome, por privação, você se identifica com quem está na privação. Todo cristão veio de uma sala de julgamento, onde ele seria escravizado, onde teria sua família escravizada. E ele foi perdoado de uma forma inexplicável. E se nós não tomarmos cuidado, a gente vai ter uma amnésia disso. E a gente vai exigir do outro o que nem Jesus exigiu de nós. Ele nos perdoou. Então hoje eu queria orar com você, eu queria orar com você que está nos assistindo. Feche os seus olhos, que você tenha esse desejo de entender quem Jesus é. Há muita confusão com a identidade de Jesus. O Jesus de muitos evangélicos não é o Jesus da Bíblia. O Jesus de muitas igrejas não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus inventado. É um Jesus estranho, vingador, um Jesus vingativo, religioso. Que a gente nessa noite possamos olhar para nós e entender de onde nós viemos. E como minha mãe, dizer assim: eu entendo o que essa pessoa está sentindo. Eu não posso exigir dessa pessoa porque eu estive nesse lugar. Eu tinha uma alta dívida. E eu fui perdoado. Como que agora eu estou aqui dizendo digno de morte a esse homem? E foi o que Natan disse: esse homem é você. Todos nós precisamos ouvir isso. Esse homem é você. Esse homem é você que deve, é você que devia, é você que seria
preso, é você que não tinha como pagar a sua dívida. Esse homem é você, não é o próximo, é você. E Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso olhar. Oh, Pai, nos perdoa. Nós, como o Igor falou, às vezes nós nos achamos. Nós achamos bons demais, como aquele homem fariseu dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como demais. Obrigado porque eu não sou como a Ivete. Obrigado porque eu não sou como fulano, como ciclano. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses. Talvez tenham pessoas que estão batendo no peito e não conseguem nem entrar numa igreja e diga: Pai, miserável homem que sou. E o Senhor vai dizer: aquela pessoa desceu justificado. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Hoje nós nos humilhamos diante de Ti e declaramos que nós fomos salvos pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido. Não é pelo que nós fizemos, não é pelo que nós somos, mas é pelo que o Senhor é, pelo Teu sangue, pela Tua misericórdia. Nos dá empatia, nos dá amor, nos dá cuidado com as palavras, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Que a gente saia daqui com essa visão, em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, aplauda o Senhor aí. Amém.